Olá, que bom estarmos juntos nessa jornada de crescimento espiritual e ministerial. É o nosso curso 5 Pilares da Liderança Cristã. Estamos começando agora mais uma videoaula e sempre estamos tratando de um princípio baseado na liderança de Cristo para aplicarmos hoje, a fim de que tenhamos a multiplicação do reino de Deus em nossos dias. Os 5 pilares, você já sabe, mas vale a pena relembrarmos. São os 5 Cs da liderança cristã efetiva. Primeiro C, consagração, é o pilar espiritual. Segundo C, caráter, é o pilar moral. Terceiro C, companheirismo, é o pilar relacional. Quarto C, competência, é o pilar técnico. E quinto C, comissão, é uma alusão à grande comissão, como você sabe, é o pilar missionário na vida do líder. 5 princípios baseados na vida de Jesus, que são relevantes, significativos, que fazem toda a diferença na prática da liderança cristã na atualidade. Hoje vamos compreender um pouco mais do terceiro pilar, que é o companheirismo, o aspecto relacional da vida do líder. Quando analisamos a vida e o ministério de Cristo, nós percebemos que ele desenvolveu uma liderança baseada em relacionamento. É o que diz a Bíblia em João capítulo 15, versículos 15 a 17. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O maior líder que já passou pela terra tinha a sua liderança pautada no relacionamento, o companheirismo, o foco no desenvolvimento integral das pessoas, o cuidado pelas pessoas, o atender a necessidade das pessoas, para que essas então pudessem aceitá-lo como pessoa e depois como líder. Os relacionamentos fazem a diferença na vida pessoal e também na liderança. No livro Liderança Cristã, na página 13, nós encontramos um conselho específico para um determinado líder em um momento, mas que também serve para nós hoje. Você precisa da amabilidade, cortesia, mansidão e humildade de Cristo. Tem muitas qualidades valiosas que podem ser aperfeiçoadas para o mais elevado serviço, se santificadas a Deus. Aqui nós encontramos uma alusão ao modelo de Jesus. Assim como ele tratava as pessoas, assim como ele cuidava das pessoas, o líder do século XXI também precisa ter essa atenção especial em seus liderados, a fim de vê-los desenvolverem em todos os aspectos da sua vida, se sentindo amados, protegidos, orientados, seguros de que estão seguindo alguém de confiança. Acompanhe comigo agora essa fórmula de sucesso na liderança. Necessidades humanas supridas, mais relacionamento e atenção, igual a motivação e desempenho. Ou seja, líderes que focam em pessoas, líderes que estão interessados no desenvolvimento saudável e integral dos seus liderados. É uma gestão de pessoas baseada em sentimentos bons, do desejo de ver o crescimento das pessoas e da equipe. Em termos mais contemporâneos, podemos dizer que existem 2 tipos de líderes. Nós temos o líder ressonante e nós temos o líder dissonante. O líder dissonante é aquele que não alcança o coração das pessoas. É aquele que não tem a admiração plena das pessoas. Ele não permite que bons sentimentos se desenvolvam. E até alguns liderados chegam a adoecer sob a chefia desses líderes. Existem pesquisas sérias que apontam que pessoas não se demitem da empresa necessariamente, mas do próprio líder, porque aquela pessoa não supriu as suas necessidades, aquela pessoa não a entendeu e não viu os potenciais que existiam nelas para serem desenvolvidos.
Por outro lado, nós temos o líder ressonante. É aquele líder que promove bons sentimentos. É aquele líder que é companheiro. É aquele líder que é admirado. É aquele líder que respeita. É um líder que alcança o coração dos liderados. E aquelas pessoas que estão sob a sua liderança buscam fazer o melhor, porque se sentem cuidadas, amadas e guiadas de forma confiável. É por isso que um fundamento sólido para o bom desenvolvimento da liderança é o companheirismo. É um relacionamento autêntico do líder com os liderados. Mas antes de ser um bom líder, ser um bom companheiro como líder, é necessário ser como pessoa. É por isso que eu vou passar para vocês agora os 10 mandamentos dos relacionamentos humanos. Primeiro, tenha um interesse genuíno pelas pessoas. Lembre-se do valor que cada pessoa tem para Deus. Segundo, sorria para as pessoas. São necessários 72 músculos para franzir o rosto e apenas 14 para sorrir. Terceiro, mencione o nome das pessoas. Quarto, seja cortês e cooperador. Quinto, controle suas reações agressivas. Sexto, seja cordial. Tenha uma palavra e uma atitude encorajadora. Sétimo, seja generoso nos elogios e cauteloso nas críticas. Até dizemos que, em vez de crítica, estamos usando hoje uma terminologia que é um feedback de desenvolvimento. Algo para que estimule a pessoa a melhorar em um aspecto que ela possa estar precisando. Oitavo, tenha consideração com o sentimento das pessoas. Nono, respeite e considere a opinião de outras pessoas. E décimo, esteja disposto a ouvir as pessoas. Eu tenho certeza que esses 10 princípios fazem a diferença na vida de qualquer pessoa e de qualquer líder. Agora pensando no líder, no relacionamento do líder. Vejamos algumas habilidades fundamentais para obtermos sucesso na vida pessoal e também como líder. Vamos ver a habilidade e a definição aplicada hoje na liderança. Primeiro, paciência. O que seria? Demonstrar autocontrole em todas as situações. Segundo, gentileza. É dar atenção, apreciar, encorajar, ter cortesia com as pessoas. Terceiro, humildade. Saber que é necessário aprender sempre. Quarto, respeito. Tratar os outros sempre como pessoas muito importantes. Quinto, altruísmo. E ao encontro das necessidades dos outros. Sexto, honestidade. Não levar vantagem. Ser ético. E sétimo, compromisso. Ser fiel às próprias opções. Vestir a camisa da liderança. Vestir a camisa do grupo. Vestir a camisa do plano de ação. E desenvolver essas habilidades para que as pessoas que estão sob o seu cuidado, sob o seu pastoreio, se sintam admiradas, amadas e dessa forma, como reciprocidade, possam devolver uma entrega total dos talentos, dos dons, das habilidades, para que o reino de Deus possa expandir. Agora, no sentido mais prático, eu gostaria de falar sobre 2 ações que o líder cristão precisa aplicar no dia a dia. A primeira é a visitação. Eu já falei que liderança cristã é pastoreio e nós precisamos, de fato, visitar as pessoas, ir nos lares das pessoas com quem trabalhamos, com quem lidamos na igreja, fazer uma oração, ler a palavra, estar junto, ver as necessidades. Quando nos aproximamos mais das pessoas, nós as conhecemos melhor. E nós podemos suprir as suas necessidades e ver também o seu potencial para crescimento na liderança. Portanto, líder, visite as pessoas. Eu gostaria de falar agora de maneira muito rápida, porque depois você vai poder acompanhar todo o conteúdo nessa literatura, os 5 pilares da liderança cristã, sobre a dinâmica da visitação. Primeiro, depois de um cumprimento cordial e um diálogo inicial, mencione que a visita tem um propósito espiritual. Segundo,
Faça uma oração antes de começar o tema da visita. Terceiro, seja amigo e sociável e inclua todos da família na conversa. E quarto, inicie com as seguintes perguntas. E aqui nós temos algumas perguntas sugestivas para você abordar em uma visitação aos seus liderados. Você poderia me contar como foi a sua conversão? Há quantos anos? Que circunstâncias envolveram esse momento? O que verdadeiramente o tem mantido firme e fiel até hoje na igreja? Em que aspectos da sua vida espiritual gostaria que acontecesse uma reforma real, uma transformação verdadeira? Essa pergunta pode deixar para a pessoa fazer uma autorreflexão. E depois, nós temos alguns materiais, nós encontramos até na internet. Vamos incentivar uma avaliação do discipulado pessoal e familiar. Como o seu liderado está na fé, como discípulo. Isto é basilar para uma liderança eficaz, eficiente e, sobretudo, efetiva. Está perto das pessoas, visitando-as. Uma outra ação importantíssima na vida do líder é a mentoria. O que seria a mentoria? Mentoria cristã é um espaço de convivência com quem sabe mais do que a gente, onde o conhecimento emerge de um companheirismo cristão baseado no amor de Deus. Ou seja, mentoria é você, em companheirismo, ensinar outras pessoas a serem líderes. No sentido que estamos abordando aqui, podemos lembrar de Elias e Eliseu, podemos lembrar de Moisés e Josué, Paulo e Timóteo e até o próprio Jesus com seus discípulos. Líderes que mentoraram, líderes que estiveram junto para ensinar os passos da liderança. Isso é fundamental. Sempre que você, como líder cristão, estiver desenvolvendo alguma atividade no ministério, na igreja, leve alguém consigo. Permita que alguém te acompanhe e, de maneira intencional, prepare outras pessoas para a liderança. Faça discípulos nesse sentido. Eu tenho aqui um modelo hebreu de ensino. Na metodologia hebraica, se ensinava no contexto relacional, no companheirismo. Jesus utilizou isso. Vejamos como seria essa dinâmica na atualidade. Primeiro, eu faço. Primeiro, eu aprendo a fazer o trabalho. Tenho de entender o porquê e o como e tentar aperfeiçoar a minha parte. Depois, eu faço e você observa. Eu demonstro enquanto você observa e durante o processo eu explico o que estou fazendo e o porquê. Terceiro, você faz e eu observo. Assim que possível, invertemos os papéis. Eu lhe dou a permissão e a autoridade para assumir o serviço, mas fico com você para oferecer os meus conselhos, correções e incentivos. E finalmente, você faz. Quando você estiver proficiente, eu me afasto e deixo você trabalhar sozinho. O aprendiz é elevado a um nível mais alto. O mestre está livre para seguir adiante para coisas mais elevadas. A multiplicação de líderes para o avanço do reino de Deus que tanto almejamos deve acontecer no contexto de relacionamentos. Líderes que sejam dispostos a amar, pastorear, cuidar, ensinar, orientar, conduzindo esses novos líderes para o caminho da efetividade. Você que é líder, seja cada vez mais fortalecido e já pense de maneira intencional na formação de novos líderes, mentorando, visitando, entrando na vida para ver o sucesso, o crescimento do seu liderado. Eu quero concluir com uma citação que está no livro Guia para Ministros, na página 128. O companheirismo cristão e a visitação devem ser considerados não como dever a ser cumprido por um só indivíduo, mas um estilo de vida a ser desfrutado por toda a comunidade eclesial. Ou seja, todos os membros da igreja, todos os discípulos precisam viver o amor de Jesus. Precisam viver em comunidade, idealmente em pequenos grupos, mas também por meio
de outros contextos e ambientes, para que dessa forma possam reproduzir a liderança de Jesus Cristo. Vamos seguir em frente na nossa jornada dos 5 pilares da liderança. Te espero na próxima videoaula. Que Deus te abençoe.